Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Fert Talk. Eu sou a doutora Vicky White, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Estou junto com a doutora Camila para mais um episódio, não é isso, Camila? É isso. Eu sou Camila Ponce, também ginecologista e apaixonada por ajudar mulheres a chegarem à tão sonhada maternidade. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. O assunto hoje vamos abordar endometriose e temos a doutora Alessandra Andrade, ultrassonografista, também ginecologista e obstetra, especialista no diagnóstico de endometriose profunda. E a doutora Flávia Scherring, também ginecologista especialista em cirurgia ginecológica avançada por laparoscopia e robótica. Sejam muito bem-vindas. Hoje, gente, a gente vai tirar várias dúvidas, né? Quando que devemos operar a endometriose? Como deve ser feito esse diagnóstico? Qual é o melhor método? Então, por isso, trouxemos essas duas convidadas super especiais. Bom, doutora Alessandra, acho que vamos começar do começo, né? Do conceito da doença e da classificação, no que seria considerado superficial ou profundo. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre endometriose. É uma alegria estar aqui juntamente com a doutora Flávia também. E vamos lá. O que que é endometriose, né? Então, a endometriose é uma doença crônica inflamatória, né, caracterizada pela presença do tecido endometrial, que é esse tecido que reveste a parte interna do útero, crescendo fora do útero, né? E isso vai causando inflamação, aderência, dor, né? E impacta negativamente a vida das mulheres, a qualidade de vida das mulheres, né? Então, os principais sintomas da endometriose seriam o quê? A cólica menstrual, a dismenorreia. Então, aquela cólica progressiva que vai acontecendo todo mês, né? Às vezes incapacitante, né? E vai progredindo e aí a paciente começa a ter dor na relação sexual, evolui às vezes com uma dor para evacuar, uma dor para fazer xixi, começa a ter toda essa dificuldade, dor lombar que irradia para as pernas, né? Então aí a gente percebe que a doença está evoluindo, chega a ter até infertilidade em alguns casos, né? A gente sabe aí que 40, 50% das pacientes vão ter infertilidade. E essa doença ela vai evoluindo, né? Ela pode atingir outros órgãos, né? Por isso essa gama de sintomas aí que a gente está vendo. E ela pode ser classificada de 3 maneiras, né? A endometriose superficial, a endometriose profunda ou a endometriose ovariana. A endometriose superficial é quando a gente vê os implantes assim bem na superfície do peritônio, normalmente mede menos do que 5 milímetros. É uma forma menos invasiva da doença, mas também causa muita dor, tá? E nem sempre a gente vai conseguir visualizar nos exames de imagem a endometriose superficial. Já a endometriose profunda, ela é uma doença já que invade os tecidos, né? Então, ela implanta ali na bexiga, implanta nos ligamentos uterinos, vai para regiões, vai para o ovário, enfim. Pode acontecer também fora da pelve, né? Então, ela pode ir para o diafragma, pode ir para o pulmão, cicatriz de cesárea, para o umbigo. E é uma doença, então, mais agressiva, né? Ela mede muito mais do que 5 milímetros, a gente consegue visualizar nos exames de imagem especializados, né? E o endometrioma é a forma ovariana, então o tecido se implanta no ovário e forma os cistos. E uma coisa que eu gosto muito de frisar com a paciente, porque assim, o termo profundo assusta a paciente, né? Então ela sempre acha que profundo é que está avançado. Então a gente precisa deixar isso bem, assim, bem claro que o termo profundo não mede a gravidade da doença. Então ela pode ter uma doença pequena e ser profunda, né? Como pode ter uma doença extensa também e ser profunda. Então só uma maneira de classificar a doença. Lembrando que, só complementando a Claro. Alessandra, a profundidade da doença, ela não mede só a profundidade. É assim, a pessoa pode ter doença profunda e não ter sintomas, e ter doença superficial e ter muitos sintomas. Uma coisa Isso, essa dissociação da clínica com os com achados é profundidade. muito comum na É muito endometriose comum a mesmo. pessoa ter doença superficial e ter muita clínica. E outras ter comprometimento de órgãos como reto, apêndice, bexiga, e ser simplesmente assintomática. Isso é bem comum encontrar. Eu acho que é até importante da fala de vocês frisar que essa porcentagem, 40% então das pacientes, nem todas vão ter dor e infertilidade, né? Mas 40% das pacientes com endometriose vão ter infertilidade.
E às vezes a gente vê que 40% das pacientes inférteis vão ter endometriose, né? E aí a gente fica pensando naquelas pacientes que têm infertilidade, às vezes, sem causa aparente e que não tem um exame ainda de ressonância ou não tem um ultrassom, ainda não foi verificado, fizeram uma investigação básica e colocaram como infertilidade sem causa aparente, o quanto é comum, depois da gente investigar a endometriose de uma forma mais efetiva, a gente encontrá-la, né? E às vezes não tem, essas pacientes falam assim, não pediu porque às vezes eu não tinha dor. E como pode, às vezes, ter doenças silenciosa, né? De não ter dor, né? E uma coisa que eu observo muito na minha prática clínica ali, durante a realização dos exames, assim, essas pacientes que vêm realmente sem clínica, foram as pacientes que eu tive uma doença mais avançada, assim, sabe? Então, assim, não tá conseguindo engravidar, tem que ficar um alerta. Vamos pesquisar, mas eu não tenho dor, mas vamos pesquisar assim mesmo, acho que vale a pena. E a gente se surpreende, às vezes, com o resultado, sabe, do exame. Outra coisa que é bem comum é a endometriose ovariana, ela é um marcador de doença profunda. Então, dificilmente você terá uma doença apenas no ovário. Quando tiver doença no ovário, em ultrassons comuns, feitos sem preparo, sem pesquisa de endometriose, vale a pena investigar mais a fundo, que provavelmente tem endometriose profunda associada. Bacana. Alessandra, você é uma referência para nós aqui do Espírito Santo no ultrassom com preparo intestinal para o diagnóstico de endometriose profunda. E aí eu queria ouvir de você, né? Melhora a acurácia, esse preparo? O que você observa na sua prática clínica? Faz diferença? Então, já está muito bem pré-estabelecido, né, que o preparo, assim, ele é fundamental, né? Ele melhora muito a sensibilidade do exame. Então, assim, conseguir esvaziar esse intestino, fazer esse preparo, que não é uma coisa difícil, né? Vai melhorar muito a visibilidade dessa pelve, conseguir identificar os focos, identificar todos os sítios de acometimento da doença, e principalmente se for uma lesão de intestino, né? Esse intestino cheio, ele vai comprimir essa parede, eu não vou conseguir visualizar, às vezes, lesões pequenas, né? Então, facilitem muito o diagnóstico, o mapeamento de toda a doença. E o preparo é super simples, né? A paciente vai fazer uma dieta pobre em resíduos, pobre em fibras, no dia anterior do exame, vai tomar um laxativo, né? E no dia do exame, 1 hora antes, ela vai usar um fosfoenema via retal para terminar de esvaziar essa ampola retal. E é super tranquilo, assim, não é difícil para a paciente realizar o preparo, não. Sempre quando ela liga para marcar, a secretária já passa todos os detalhes e é bem tranquilo. E no dia do exame ela consegue trabalhar normalmente? Como que é no Normalmente. pós-exame? Isso, pós-exame é tranquilo. O exame não tem dor, tá? Um pouco de desconforto, porque às vezes a gente precisa testar uma mobilidade dos órgãos, um leve desconforto, mas ela pode fazer suas atividades normalmente no mesmo dia do exame, não vai ter mais desconforto, não vai ter cólica, não vai ter mais diarreia, só mesmo na véspera, tá bom? E é um exame que demora, porque às vezes elas me falam assim, nossa, todos os ultrassons que eu fiz sempre foram ultrassons que duraram 5 minutos. A doutora Alessandra ficou lá comigo 1 hora 40 me minutos, reverando. 1 hora. Detalhista. Então, o exame, ele é um pouco mais amplo do que um ultrassom convencional, né, transvaginal. Então, a gente vai olhar outros sítios, a gente vai fazer uma avaliação dessa pelve muito mais completa, vamos testar toda a mobilidade dos órgãos, das estruturas, a gente consegue perceber o que está aderido, o que não está. A gente faz uma avaliação também por via abdominal também, então não é só o endovaginal, também a gente complementa o exame, né? Por isso é um pouco mais demorado, mais detalhado. E tem algum achado, algum local, algum achado que você acha que tem um impacto maior em relação à fertilidade? Assim, quando a gente já começa a fazer o exame, já percebe que tem uma pelve muito comprometida, com uma distorção muito grande das estruturas, então a gente já percebe assim, um ovário numa posição que não é habitual, né? Um endometrioma muito grande, já comprometendo ali a quantidade daqueles folículos, né? Às vezes uma obstrução tubária, às vezes até uma dilatação já dessa trompa, né? Então, alguns desses fatores já mostram pra gente que realmente pode ter um impacto grande na fertilidade. Bacana. Agora uma pergunta polêmica que as pacientes fazem pra gente no dia a dia, né, Camila? Afinal de contas, Alessandra, o que é melhor? A gente partir para uma ressonância magnética da pelve voltada para endometriose ou fazermos um ultrassom com preparo intestinal para diagnosticar a endometriose? Muito bem, essa pergunta realmente ela é Cabulosa. muito cabulosa. Mas eu sempre falo assim, os 2 métodos eles são excelentes. Os 2 com preparo intestinal, tá? Uhum, E sempre realizado por um médico especialista na doença, tá bom? uhum.
Eu sou fã do ultrassom porque eu faço, então é um exame assim, o ultrassom é de fácil acesso, né? Todo Uhum. lugar tem ultrassom hoje, então a gente consegue ter um acesso muito fácil. É um exame dinâmico, né? Eu consigo conversar com a paciente, estou ali do lado da paciente, então eu consigo entender toda a história dela, toda a clínica dela, consigo pesquisar os pontos de dor. Não tem aquela fobia de entrar no aparelho De que uma algumas pacientes máquina, apresentam, Tem né? muitas exatamente. que Tem. apresentam. Sim, é verdade. Até nós mesmo, quando vamos fazer uma ressonância, né? É, o ultrassom, ele tem uma superioridade em relação à ressonância quando a gente está diante de lesões muito pequenas, peritoneais, subperitoneais, né? A gente consegue visualizar bem. Para o intestino é fantástico o ultrassom para a gente visualizar o intestino. Tanto o reto sigmoide, que é aquela parte final do intestino, como a parte mais alta do intestino, a fossa ilíaca direita, a parte do íleo, né? Então, essa avaliação é muito interessante, muito superior pelo ultrassom. Eu acho que por esse dinamismo, assim, do ultrassom na parte intestinal faz muita diferença. Quando você consegue mobilizar o útero, ver se ele desliza sobre o intestino, se está aderido, o diagnóstico da endometriose intestinal é muito bom para o Precisa, ultrassom. né? E ao contrário, existe alguma situação em que a ressonância, por exemplo, você precisaria, que você indica complementar com a ressonância? Sim, claro. É assim, a gente trabalha sempre junto com a ressonância, né? E existem algumas situações, por exemplo, pacientes virgens, né? Não tem jeito, tem que fazer, tem que partir para o exame de eleição, é a ressonância. Agora tem outras situações também. Então, quando a gente tem uma doença muito extensa, que acomete a parte lateral, né? Chegando ali a parede pélvica, a musculatura pélvica, raízes nervosas, então a ressonância tem o seu papel, né? Quando a gente está diante de endometriomas muito pequenos, menores que 1 centímetro, a ressonância ela tem superioridade em relação ao ultrassom. Quando a gente tem pacientes com miomas volumosos, e os miomas eles costumam fazer uma sombra muito grande na pelve, tá? E isso dificulta às vezes a visualização adequada dos pontos. Então a ressonância também teria sua indicação nesses casos. E para você, Flávia, assim, considerando o contexto clínico e cirúrgico, você tem preferência por alguns dos dois exames no planejamento de uma cirurgia? Como que é na sua rotina? Então, assim, o mundo ideal seria eu ter os dois. Seria fantástico ter a ressonância e o mapeamento, porque eu acho que é isso mesmo, um complementa o outro. Para a parte nervosa, a ressonância realmente tem uma superioridade, principalmente quando tem acometimento ali de útero sacro, que é muito perto, é muito próximo ao nervo hipogástrico. Então, às vezes, o ultrassom a gente não consegue ver esse desvio da inervação, se tem comprometimento ou não. Então, depende de cada paciente, da sintomatologia, do exame físico. Então, às vezes eu vou pedir os dois e às vezes eu vou pedir só o mapeamento, às vezes só a ressonância. Agora vamos para a parte do tratamento, né? Como é que você faz essa escolha entre tratamento, qual paciente deve ir para um tratamento clínico, qual tratamento cirúrgico, e nas pacientes que têm infertilidade, qual que é o caminho de escolha aí entre um tratamento de reprodução assistida ou uma cirurgia? Então, assim, não tem um caminho certo. Tem uma receita, né? O de tratamento é individualizado sempre. Depende de vários fatores. A clínica da paciente, eu sempre falo que é uma coisa soberana. Uma indicação precisa de cirurgia é dor. Então, se a paciente tem muita dor, precisa operar e a gente só precisa entender qual momento vai operar. Sempre vai considerar a idade e reserva ovariana. Desejo do casal de engravidar agora ou depois, mas assim, eu sempre coloco na balança a reserva ovariana, porque a cirurgia diminui reserva ovariana, isso já é comprovado. Não tenho endometriose no ovário, vai diminuir? Vai, porque vai encostar no ovário, vai manipular, a cirurgia. Às vezes as pessoas pensam que é tudo muito distante um do outro, o ovário é distante do útero, que é distante do intestino. É tudo muito próximo, a endometriose fica mais próximo ainda, que fica aderido. Então, assim, sempre peso a reserva ovariana da paciente. Então, sempre que pode, eu oriento congelar o óvulo ou o embrião antes da cirurgia, tá? E a gente agradece. Pra gente depois fica um pouco mais fácil. Sempre que eu peço para essa avaliação antes da cirurgia, independente da idade. Se a paciente tem uma idade mais avançada, a gente tem um pouco mais de pressa nisso. Paciente mais jovem, um pouco menos de pressa. Mas sempre avaliação ovariana. E depois a gente opera. Opera e... eu quero engravidar logo após a cirurgia. Libero para engravidar.
Que a gente sabe também, né, que os 6 primeiros meses após a cirurgia é um momento de maior Isso. probabilidade, não é isso? Dependendo da cirurgia, eu libero para começar a tentar engravidar com 15 dias. Ótimo. Os primeiros 15 dias, dependendo da cirurgia, 40, 30 Uhum. dias, depende muito do ato cirúrgico. E aí, dou 6 meses a 1 ano para paciente engravidar. E Não depende da engravidou. idade, E né? depende da idade. Depende da idade. Para esses Isso. 6 meses a 1 ano, para aquelas... Exatamente, depende de cada paciente. Isso quando a paciente tem um óvulo congelado, um embrião congelado, isso dá uma tranquilidade maior pra gente, de dar esse Uhum. tempo para ela de tentar engravidar espontâneo. Porque a gente sabe que se não conseguir, tem outra alternativa, aí entra a parte de vocês, né? Acho que até é importante frisar também se o casal pretende ter mais de um filho, né? Dependendo da idade, talvez ele congelar para não que descarte essa possibilidade de pós-cirurgia tentar aí 6 meses a 1 ano. Mas se engravidar vai ser ótimo. Mas daqui, sei lá, 2, 3 anos eles quiserem um novo filho, a gente tem aquele embriãozinho congelado lá, né? E com as taxas de sucesso da idade em que esse embrião foi congelado e não, né? Exatamente, até porque a cirurgia não garante a melhora da fertilidade. Tem estudos que mostram que pode melhorar, mas dependendo do grau de comprometimento, por exemplo, tubário, às vezes a gente não consegue reverter isso, né? E a gente tendo o óvulo, o embrião congelado, ajuda muito. Não, e a gente também tem que levar em consideração o estilo de vida, alimentação, atividade física, né? Porque às vezes chegam pacientes que acreditam que vão operar e acabou, e tá feito, né, Alessandra? A gente estava até conversando isso antes de começar Verdade. o episódio. E não, é um tratamento contínuo que ela vai levar pro resto da vida. Isso aí é a primeira alternativa, estilo de vida sempre. Até Uhum. mesmo para melhoria da dor do paciente. O estilo de vida melhora muito o quadro clínico álgico. Vai melhorar episódios de sangramento, de dor, regula o fluxo menstrual. Às vezes melhora até a vida sexual, a dor na relação sexual mesmo. Então, isso aí é prioridade sempre. E manter isso pós-cirurgia, porque não adianta Uhum. você fazer só pré-cirúrgico e não Não continuar. cuidar. Nós sabemos também, né, Alessandra, que existem pacientes inférteis que carregam consigo a adenomiose. Conta pra gente um pouquinho, o que é adenomiose? É um tipo de endometriose? É prima? Conta aqui um pouquinho para os nossos ouvintes. Vamos lá. Isso é uma dúvida muito comum das pacientes, né, também, em relação à endometriose, é a mesma coisa que a adenomiose, enfim. A endometriose a gente já sabe que está por fora do útero, né? A adenomiose, ela ocorre dentro do útero, então existe alguma falha ali na camada basal entre o endométrio e o miométrio, que é o músculo do útero, e esse tecido ele penetra para dentro da musculatura, né? Então a adenomiose é uma coisa que ocorre dentro do útero. E também tem um impacto, assim, muito grande na questão da fertilidade, da receptividade desse endométrio, né? As pacientes que estão tentando engravidar também podem ser afetadas por conta da adenomiose, né? Também causa muita cólica, muita dor, muito sangramento menstrual intenso, né? Então, é também bastante desconfortável, assim como a endometriose, né? E Flávia, existe espaço para cirurgia? Existe espaço clínico? Como que você lida com a adenomiose nessas pacientes? Então, a adenomiose pode ser cirúrgica quando a adenomiose focal. Tem um adenomioma, que é parecido com mioma. E às vezes a gente consegue fazer uma ressecção em cunha, parecido com a miomectomia, e fechar esse miométrio. A adenomiose difusa não tem como operar. Ela compromete toda a musculatura do O próprio miométrio. nome já diz, né? Ela está Exato. difundida por todo E o daí tem parênquima. que entrar com tratamento clínico, com bloqueio hormonal, e eu acho que vocês usam isso também. Bastante. A gente, na verdade, as pacientes, né? A gente, antes de preparar esse endométrio depois para transferência embrionária, se ela está numa fertilização in vitro, a gente geralmente faz um bloqueio. Que é Em 3 discutido a 6 o tempo meses, de para bloqueio. depois a gente preparar para transferência. E aí, o que é discutido para o grau dessa adenomiose para você indicar esse bloqueio, né? Que às vezes Porque, tem sido afinal muito de contas, a gente está induzindo ela a uma menopausa transitória, né? Então, não é somente bloquear, ela vai passar, talvez, por tem vários calor, por sintomas ressecamento e vaginal, insônia, né? Então, a gente tem que ponderar. o risco, né, de uma citopenia, né, daí a gente não consegue fazer por mais de 6 meses, né? É contraindicado. E também não é toda paciente com adenomiose que a gente indica esse bloqueio, né? Você tem uma adenomiose muito superficial,
Assintomática, às vezes, né? assintomática, e a gente já não tem essa indicação desse bloqueio, né? Talvez não impacte tanto assim como a gente acha na receptividade endometrial. E as pacientes com endometriose também, vocês fazem esse bloqueio antes de implantar? Nem Não sempre, sempre, nem né? sempre. É É. tudo muito individualizado. É Ah, mais comum fazer na adenomiose adenomiose. do que na endometriose. Todos os congressos, basicamente, que a gente vai, né, Camila, tem salas de adenomiose e endometriose, mas muito mais de adenomiose. Eu acho que tem muitas interrogações, muito mais dúvidas do que respostas, né, Camila? Com certeza. Mas, no geral, eu acho que uma adenomiose muito difusa, comprometendo mais de 50% ali da camada muscular, geralmente a gente opta por bloqueio prévio, né? As outras é muito discutível e Individualizado, individualizado, mas caso a caso. a maioria dos estudos mais recentes mostram que talvez o impacto não seja clínico, a taxa de implantação não seja tão alterada assim, não. Bom, meninas, se vocês pudessem trazer algum caso da rotina de vocês, Alessandra, então, na parte, né, do diagnóstico e Flávia da parte cirúrgica, a gente ia adorar escutar o que vocês têm para trazer pra gente. Então, tem vários casos, né? Todo dia no consultório a gente vê muita coisa, mas teve um caso, assim, interessante que Antes me disso, marcou. me veio uma dúvida. Há quanto tempo que você já faz o diagnóstico por ultrassom? Então, já desde 2018 que eu já faço ultrassom Ah, para mapeamento. Foi tem quando eu uma comecei. jornada aí. Que Aham. bom. E uma paciente que veio para mim, uma paciente que devia ter uns 30 e poucos anos, não me lembro direito agora. E ela já estava tentando engravidar há uns 2, 3 anos e não conseguia, e não tinha clínica nenhuma de endometriose, né? E a médica dela encaminhou, depois que testou, fez todos os exames, não achou nada, vamos fazer uma pesquisa de endometriose. E essa paciente veio e ela tinha uma doença grande, extensa, uma lesão baixa que pegava ali a parte do colo uterino, vagina, invadia o reto, né? Uma lesão baixa ali, 6, 7 centímetros da borda anal, uma doença bem complexa e severa. E ela não sentia dor. Enquanto eu fazia o exame nela, eu perguntava, você não tá sentindo dor? Você não... Não, tá tudo bem, não sinto nada. Não sente dor durante a relação sexual, durante seu período menstrual? Não sinto cólica, doutor, eu só não consegui engravidar. E aí eu me lembro que na época foi até difícil, assim, ela tinha uma indicação cirúrgica porque a lesão intestinal comprometia muito a circunferência da alça ali, quase 50% da circunferência, então ela tinha uma indicação cirúrgica por isso. E ela não queria operar, ela ficou resistente à cirurgia porque ela não sentia dor, né? E acabou que a médica dela conseguiu convencê-la e que tinha indicação e foi feita a cirurgia e ela engravidou espontaneamente depois da cirurgia. Então, assim, esses casos a gente fica muito contente de acompanhar, de ver o resultado positivo depois Sem das coisas dúvida. darem certo, sabe? A gente trabalha muito para isso, para ver as coisas darem certo. Isso é muito gratificante. Quando a gente está investigando, tem gente que fala assim, a ressonância não faz parte, ou o ultrassom com preparo não faz parte da investigação básica, né, da infertilidade. Eu acabo incluindo, Eu também. porque mesmo naquelas que não tem dor, por conta desses casos, né, a gente vai ver aí uma porcentagem grande de pacientes que têm endometriose e que não vai ter a dor, vai só ter como sintoma a infertilidade. E o tempo do diagnóstico leva em torno aí de 7, 8 até 10 anos, né? Que a gente estava comentando antes dessa doença silenciosa. Então, acho que faz sentido a gente pedir no início, como a gente tem feito. Eu acho que uma coisa, assim, que ocorre muito, assim, eu vejo muito no dia a dia, é essa normalização desses sintomas, né? Então, as pacientes, elas quando você questiona elas sentem essa cólica, essa dor, desde a Há muito tempo. adolescência. E as próprias pacientes acabam achando que é normal, né? E nem elas mesmas valorizam e às vezes os próprios profissionais que estão assistindo essas pacientes também não valorizam essa dor. Então a gente precisa ficar muito atenta, né? Nem sempre vai ser uma dor tão intensa e tão incapacitante. Às vezes é uma cólica que te incomoda todo mês, que você toma uma medicação, fica tudo bem, mas precisa investigar. Pode não ser nada, mas acho que vale a pena. Uma pergunta que eu faço sempre no consultório é a dor no ato sexual. A maioria das respostas é não. E às vezes o parceiro está na consulta, a parceira está na consulta, e eu pergunto de novo, eu reformulo minha pergunta, você evita alguma posição por causa de dor? E a resposta sempre muda. Sempre evita posições com penetração profunda. Então, normalização da dor, eu sinto dor, eu não vou fazer algo que eu sinto dor. Então, isso atrasa um pouco também o diagnóstico. Outra coisa que atrasa o diagnóstico é o uso de contraceptivos desde a adolescência. Eu sinto muita cólica, comecei a tomar anticoncepcional por causa de cólica, fiquei controlada a vida toda, e daí paro de usar o método contraceptivo para engravidar.
E aí que a gente vê muito diagnóstico de endometriose. Verdade. Paciente tentando engravidar por volta de 30, 31, 32 anos. E às vezes abre o quadro com sintomas, aqueles sintomas que tinha lá na adolescência, e às vezes sem sintomas. E aí que entra a nossa parte de fazer a investigação, né? A gente acabou não falando muito sobre tratamento clínico. Uhum. Quando que você acha que cabe não ir para cirurgia e, de repente, fazer um tratamento clínico? O tratamento clínico inclui anticoncepção, né? Então, não vai caber para aquelas pacientes que querem engravidar, mas aquelas que têm, bom, eu tenho um diagnóstico de endometriose, não quero engravidar e tenho dor. Eu tento primeiro o tratamento clínico antes de ir para a cirurgia. Quando eu não posso, né, eu tenho que ir para a cirurgia por às vezes um acometimento aí intestinal ou de um ureter com um risco maior. Como é que é isso? Conta um pouquinho Assim, pra o gente. paciente não quer engravidar, que a gente pode fazer bloqueio hormonal, eu sempre tento antes da cirurgia. Eu sempre falo que a cirurgia é o último caminho, tá? A cirurgia é sempre invasivo, tem seus riscos, então tento bloqueio hormonal, além de, que a Vicky já tinha falado, de estilo de vida, atividade alimentação, física. controle de peso, isso aí é fundamental. Então, eu sempre tento tratamento clínico em pacientes que não têm comprometimento de órgãos que possam prejudicá-los. Por exemplo, ureter, suboclusão intestinal, comprometimento grande de invasão de mucosa de bexiga, apêndice, seco, ilho, esses são indicações precisas de cirurgia, tá? Tirando essas pacientes, eu sempre indico tratamento clínico antes. E na falha do tratamento clínico, a gente opta por cirurgia. Existe, Flávia, uma curiosidade, o número máximo de cirurgias, você já pegou o paciente? Porque eu tive no consultório a paciente que já operou 4 vezes endometriose, veio de um outro serviço, é um caso de óvulos doados, e eu discuti até o caso com Camila, com o Dr. Júlio, fizemos uma reunião clínica, até que ponto vale a pena levá-la para uma 5ª cirurgia de endometriose? Então, assim, é muito difícil, né? Isso é uma coisa assim, a gente tem que tentar operar uma vez só. Então, te ressecar todos os focos. Lembrando que endometriose a gente trata e pode voltar. Uhum. Não é certo que eu vou operar e não vai voltar. Mas quanto mais a gente retira, se te retirar todos os focos visíveis, menor a chance de voltar a ter lesões, principalmente lesões grandes. Às vezes aparece uma lesão ou outra pequena que não tem indicação de cirurgia. Então, assim, essa é uma paciente que só vou operá-la de novo se tiver comprometimento de órgão-alvo. Se não, porque você começa a ter malefício, começa a ter aderência pós-cirúrgico, risco de volvo intestinal, risco de perfuração de alça, lesão de ureter, porque além da endometriose, tem as cicatrizes da cirurgia, né? Então, assim, tem que ser uma indicação muito precisa para operar de novo. Eu acho que a gente vê muitas vezes, e aí, né, pontuando a importância de uma cirurgia bem feita, né? Porque às vezes cauteriza-se lesões e não resseca essas lesões. E aí eu acho que é o perfil que eu vejo de paciente voltando, falando, eu fiz 1, eu fiz 2, eu fiz 3 cirurgias, Exato. porque não foi feita uma cirurgia de qualidade, né? Foi só feita. Realmente queima os focos só e não resseca esses focos, e aí a chance dessa recidiva, e às vezes pra gente piora muito a pelve, porque aí você começa a fazer fibrose ali, e aí a relação com a infertilidade aumenta ainda mais, piora né? Piora muito. muito a pelve. Piora muito pra gente também se precisar reoperar essa paciente. É muita Um grau de dificuldade fibrose, é maior, muita né? aderência, dificulta muito a cirurgia, aumenta muito o risco cirúrgico. E é exatamente isso que você falou, Camila, tem que ressecar foco. Cauterizar foco de endometriose não adianta. Então tem que ressecar. Às vezes precisa ressecar parte do intestino, às vezes precisa tirar uma parte do ovário, parte da bexiga, mas tem que ressecar. Não adianta eu cauterizar a superficial, que a endometriose às vezes está ali como se fosse a ponta do iceberg. Você vai mexendo, aprofundando, e a lesão está bem mais profunda do que aparenta estar visivelmente na primeira impressão, né? Uhum. E tem algum caso, Flávia, da sua rotina que você queira trazer pra gente, que te marcou, que chamou a atenção? Assim, eu tenho vários casos de pacientes que engravidaram pós-cirurgia. A paciente com comprometimento ureteral, que tinha indicação precisa de cirurgia, que tinha pouco tempo de tentativa de engravidar, que
operei, engravidou. E tem um caso bacana, assim, que vem a ponto a infertilidade. Ela me procurou com endometriose ovariana bilateral, 39 anos. Encaminhei para congelamento. Por causa dos endometriomas, não conseguiu congelar nenhum óvulo, nem um embrião. Falei, vamos para cirurgia. Operei, assim, com 6 meses pós-cirurgia, ela engravidou. É Que é benção. bem gratificante, né? Uhum. Sucesso total, né? Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Fert Talk. Queria agradecer vocês, Alessandra e Flávia. Vocês são fantásticas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, né? Embarcado aqui em mais um episódio. Nós agradecemos muito e vocês acrescentam muito na nossa prática clínica. Eu acho que essa interação entre nós, entre quem está fazendo o diagnóstico, quem faz o tratamento cirúrgico, quem está fazendo aqui do outro lado o tratamento, Faz diferença. né, de reprodução assistida, a gente poder ter essa interação para discutir os casos e ponderarmos e chegar no melhor para o paciente faz muita diferença. E a gente só tem que agradecer a vocês. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com pessoas tão maravilhosas assim, pessoas de tanta confiança minha, tanto para a parte da fertilidade quanto a parte do ultrassom. E seguimos trabalhando juntas. Muito bom, foi ótimo essa tarde aqui com vocês, a gente discutindo esses assuntos, né? O que a Camila falou realmente é muito importante essa interação. A gente precisa fazer isso mais, né? Porque quem ganha, nós ganhamos, que nós aprendemos muito, e as pacientes também vão ser sempre muito beneficiadas com tudo isso, né? Foi um prazer. Com Muito obrigada certeza. pelo convite. Bom, se você gostou de mais um episódio do Fert Talk, compartilha, curte, comenta com alguma amiga sua, alguma conhecida que está enfrentando a infertilidade, está passando por um diagnóstico ou uma cirurgia de endometriose, adenomiose, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Um beijinho. Tchau, tchau.